É triste nós pensarmos que a maioria daqueles que se chamam cristãos nos nossos dias nunca participaram de um culto verdadeiro. Isso ocorre porque na maioria das igrejas chamadas evangélicas dos nossos dias, na sua grande maioria, o que nós encontramos não são cultos com Deus no centro, não são cultos para agradar o Senhor, mas são chamados cultos antropocêntricos. São os cultos que por vezes são para agradar pessoas. Geralmente esses cultos orbitam em torno dos instrumentos musicais preferidos, dos cânticos prediletos, de confraternização social, do tipo, vire para o lado e dê um abraço no seu irmão, diga que o ama. Giram em torno de momentos de emocionalismo, de catarse espiritual, de coreografias, de danças, em alguns cultos até de humorismo, com pastores que são mais palhaços do que pregadores de fato da palavra, com mensagens psicologizadas, mensagens de autoajuda, mensagens de prosperidade, mas muito pouco ou quase nada de culto bíblico, de culto legítimo. Quanto aos pregadores, como disse Marvin Vincent, a demanda gera o suprimento. Os ouvintes convidam e moldam seus próprios pregadores. Se as pessoas desejam um bezerro para adorar, o ministro que fabrica bezerros é rapidamente encontrado. As pessoas procuram pregações que lhes façam coceiras no ouvido, que lhes acariciem os egos. Mas, eu repito, muito pouco há de culto cristão, culto verdadeiro, culto que gira em torno dos interesses de Deus no meio evangélico brasileiro. A grande questão é como seria então um culto verdadeiro? Como seria um culto legítimo, um culto fiel, que adora verdadeiramente o nosso Deus? Ora, o livro de Levítico, terceiro livro da Bíblia, escrito por Moisés, trata basicamente sobre culto. A mensagem que percorre todo o livro é de instruções para o culto. E a santidade de Deus se encontra em todas as suas páginas. O tema do livro pode ser sumariado em Levítico 19:2. Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. E esse livro que nós começamos a ver agora, ele pode ser dividido em 4 partes. A primeira parte é sobre os sacrifícios, do capítulo 1 ao capítulo 7. Do capítulo 1 até o capítulo 6, verso 7, nós temos instruções para aqueles que não eram sacerdotes e que poderiam apresentar sacrifícios. É o caso do nosso texto. O holocausto, ele era com uma participação do leigo, daquele que não era sacerdote. Os sacerdotes ficavam por ali para organizar, mas quem oferecia o animal, imolava o animal e cortava o animal, era o próprio adorador. Do capítulo 6, verso 8 ao 7:38, nós temos aí sim os sacrifícios próprios para os sacerdotes, as instruções que eles deveriam ter. A segunda parte do livro vai do capítulo 8 ao 10 e são instruções sobre o sacerdócio. Nós temos aqui a consagração de Arão e seus filhos, os primeiros sacrifícios de Arão e o julgamento dos filhos de Arão. A terceira parte trata das questões impuras do culto e a quarta parte a prática da santidade. A terceira parte vai do capítulo 11 ao 16 e a última parte do 17 ao 27. Este é o livro de Levítico, que é um livro, eu repito, basicamente sobre instruções para o culto. Então, nada melhor do que este livro e do primeiro capítulo dele para nós tratarmos sobre um culto que agrada ao Deus que é santo. E vamos ao primeiro ensinamento, então. Como é o culto que agrada ao Deus que é santo? Primeiro, é um culto feito de acordo com a sua palavra. Um culto feito de acordo com a sua palavra. Não é um culto improvisado. Não é um culto que qualquer um pode oferecer qualquer coisa. O culto que Deus estipula na sua palavra é o culto que Ele diz como deve ser feito. Não cabe criatividade, não cabe improviso, não cabe surpresa. E é exatamente isso que nós temos no primeiro capítulo de Levítico. As instruções estão
totalmente detalhadas. No versículo 2, nós temos os tipos de animais que podem ser apresentados ao holocausto. No versículo 2, se a oferta for de gado, trará verso 2, final do verso 2, trareis vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Nos versos 3, 10 e 14, nós temos as instruções quanto às faixas econômicas. Se a pessoa tivesse mais bens, ela levava um gado maior. Se ela tivesse menos recursos, um gado miúdo. Se ela fosse pobre, ela levava um pássaro, uma oferta de pássaro. Veja o verso 3, 10 e 14. O 3, se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. Verso 10, se a sua oferta for de gado miúdo, de carneiros ou de cabritos para o holocausto, trará macho sem defeito. Verso 14, se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará a sua oferta de rolas ou de pombinhos. Então nós temos as prescrições aqui da situação econômica. Pessoas com mais posses dão mais, com menos dão menos. No versículo 4, nós temos o que deveria ser feito para que ocorresse a transferência da culpa para a vítima. Versículo 4, porá a mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceita a favor dele para a sua expiação. Do verso 5 ao 9, nós temos o que os sacerdotes, os filhos de Arão, deveriam fazer enquanto o holocausto estivesse acontecendo. E dos versos 10 ao 17, o que eles deveriam fazer com o gado miúdo e com o holocausto das aves. Meus irmãos, tudo muito bem explicado. Se nós precisássemos repetir um holocausto hoje, daria para fazer. As instruções estão detalhadas. O que isso nos ensina? Que culto não é espontâneo. Culto não é espontâneo no sentido de nós usarmos a nossa imaginação, a nossa criatividade. Deus nunca fez isso. Deus, ao perceber que nós somos pecadores e o nosso coração é enganoso, tendencioso à idolatria, Ele sempre estabeleceu como o culto deveria ser. E isso não começa em Levítico. Isso começa no Jardim do Éden, quando Adão e Eva caem, fazem para si cintas com folhas, e Deus não aceita aquele tipo de roupa. Ele mata uma vítima para fazer uma roupa de peles. E ali nós temos sinais da primeira expiação, porque para que surgissem peles de animais, uma vítima foi sacrificada, o sangue foi derramado para cobrir o pecado. Na sequência, no culto de Caim e de Abel, Caim tem o seu culto negado, porque ele fez culto de plantas, ele ofereceu uma oferta com fruto da terra, e Abel teve o seu culto aceito, porque ele ofereceu o sacrifício de vítima do seu rebanho, ele matou um animal e ele ofereceu um sacrifício. Noé, quando saiu da arca, ele levantou um altar e ofereceu holocaustos ao Senhor. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, ele deu os detalhes. O tabernáculo deve ter este tamanho, deve ser feito deste material, com essas tendas, com essas cores. Deus não disse para Moisés, Moisés, use a sua imaginação e faça aí um local para adoração. Ele disse exatamente para Moisés como deveriam ser a tenda, o tabernáculo, os móveis, e havia certa dificuldade para criar os móveis. Então ele inspirou com espírito de sabedoria 2 homens para que eles se tornassem mestres nas artes, para que eles fizessem os móveis. Ele estipulou a roupa dos sacerdotes, a roupa dos levitas, nos seus mínimos detalhes, com as pedras contadas. Meus irmãos, é um Deus que sabe que se Ele deixar o culto na nossa mão, na nossa vontade, será um culto enganoso, será um culto da vontade, será um culto para o nosso agrado. Por isso Ele estabelece detalhadamente como deve ser o culto que Ele vai receber. E assim por toda a Escritura. De forma, irmãos, que uma pessoa que conhece a Bíblia não pode dizer, não pode pensar que o culto é um local livre, em que há uma liberdade para nós fazermos o que nós quisermos. Quem conhece a Bíblia não diz tal mentira.